Vasco, Botafogo, risco de falência, né? E aí os torcedores do Vasco protestando contra a decisão da justiça que pode encerrar atividades do clube. Eu conversei mais cedo, a gente fez um Polêmicas de Solo, eu e Pedro Certeza, sobre clube grande, gigante, pode falir. E não é o caso, eu não estou falando do Vasco, tá? Eu estou falando que em termos de recado e de seriedade esportiva, não só pode como deve. Porque os clubes não podem dever a Deus dará, a jogadores, entidades, empresas e tal, e achar que nada vai acontecer só pela paixão. Precisa entender o que está acontecendo com o Vasco. Clubes enormes no mundo já faliram, como por exemplo o Rangers, que era uma das maiores forças do futebol da Escócia. Ele caiu e teve que recomeçar a sua vida. Isso aconteceu com o Napoli, aconteceu com a Fiorentina, aconteceu com o Parma. Então, cara, o torcedor acho que ele tem que ficar muito mais revoltado com os dirigentes que causaram essa situação do que com a justiça. Seja a justiça do trabalho, qualquer coisa. A decisão judicial exigiu a execução de 93,5 milhões da instituição, que se manifestou através de nota e prometeu recorrer. Inviabiliza completamente o funcionamento. Cara, mas a culpa não é da justiça. Eu acho que a gente vai por outro lado aí. Mas eu entendo o torcedor. Só que você também precisa entender a justiça. Porque a justiça está defendendo uma parte. Gente que está precisando desse dinheiro aí. Ou que não recebeu. Seja governo, seja jogador, seja fornecedor, seja qualquer coisa. E aí foi na quarta-feira essa parada. Né? São dívidas referentes ao ato trabalhista, que foi assinado pelos clubes. A galera assinou sabendo. A decisão foi assinada pelo juiz Fernando Reis de Abreu, gestor de centralização do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. E aí a galera vai em cima do juiz, vai e tal, mas o cara é um instrumento da justiça. A instituição afirmou que tal decisão inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco e o cumprimento de suas obrigações básicas, que ele deixou de cumprir lá atrás, né? Para deixar claro, por isso chegou nessa situação. A surpreendente decisão do juiz, não sei se é surpreendente, inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco e o cumprimento de suas obrigações mais básicas, além de impor a liquidação de ativos operacionais do clube, ou seja, coisas que têm a ver com o funcionamento cotidiano do Vasco. Na prática, a decisão, de forma absolutamente assodada, pretende decretar o encerramento das atividades do clube. A decisão da Justiça não quer que o Vasco vá à falência. A decisão da Justiça quer que o Vasco execute o que ele tem para pagar. É aí que a nota joga a torcida contra a Justiça. Porque, de novo, a culpa não é da Justiça. Várias instâncias já rolaram aqui, e em outras situações, não só nessa, para você chegar nesse ponto. Mas, de novo, eu entendo, tá? Eu acho que pode ter outras formas e tal. Só que, assim, esse ódio em cima da Justiça deveria ser canalizado para quem deixou o Vasco nessa situação, né? Isso é foda, cara. Esse trecho da nota aqui, dizer que na prática a decisão pretende decretar o encerramento da atividade do clube. A Justiça não quer que o Vasco feche. A Justiça quer que o Vasco pague. Mas enfim, o montante que ainda pode aumentar após revisão da contadoria do tribunal é dividido em 24 milhões do Grupo Globo por direito de transmissão imediatamente após 30%, bloqueio de contas do Vasco, 30% dos créditos do Vasco junto à CBF, 30% dos créditos do Vasco relacionados ao programa sócio-torcedor, 30% dos créditos da Vasco TV, 30% do valor que o Vasco tem a receber junto à Record pelos direitos de transmissão do Carioca, né, provavelmente, 30% do patrocínio do Vasco junto ao Banco BMG, TIM, Avan e Ambev. E aí o Vasco soltou uma nota na íntegra, né, que tá aí pra quem quiser ler e tal, mas, cara, é foda porque o futebol, e aí isso vale pra imprensa, né, parte da justiça, essa parte de gestão, ela lida com coisas que no fundo são passionais. E aí é foda, não tem muito pra onde a gente ir na hora de debater isso aqui, né. Nada que eu fale pro torcedor do Vasco vai fazer ele ficar tranquilo, porque realmente a situação ela é caótica. Eu não acho que o Vasco vai fechar, eu acho que se você vai, recorre, aí empurra com a barriga e não sei o quê. Só que, cara, as instituições precisam ter mais responsabilidade. O futebol foi uma zona durante décadas, assim. Só que, de novo, assim, o próprio mercado, ele dá a letra, entendeu? E aí daqui a pouco fica mais difícil, os patrocínios diminuem, os bancos ficam com mais cabreiro para dar empréstimo, os jogadores não querem ir. Isso não vale só pro Vasco, não. A gente tá pegando o exemplo do Vasco, mas isso pode valer pro Fluminense, pro Flamengo, pro Cruzeiro, pro Botafogo. E, cara, times que já foram muito importantes foram se enrolando tanto com questão de dívida e ficaram inviáveis na prática, que foram
perdendo holofote, né? Isso aconteceu com a Portuguesa, aconteceu com a América. Então, assim, eu acho que é bom ficar de olho. Ao invés de focar na justiça, deveria focar nas formas de ser mais responsável de maneira administrativa e fiscal, né? É foda. 9 anos atrás o Corinthians era campeão do mundo e o Palmeiras estava na Série B. Hoje tudo se inverteu. O Nicolas está lembrando aqui. Então gestão é tudo, cara. Gestão. Eu participei de um evento esses dias sobre modernização dos clubes. O Flamengo acho que é um exemplo. Já teve afundado em dívidas bizarras. E aí você tem um debate hoje, tem uma lei aprovada da criação do clube empresa, né? Que na verdade é uma sociedade desportiva do futebol. É mais ou menos o modelo que existe em Portugal, tá? De sociedade desportiva, essa é SAD lá, é Sociedade Anônima Desportiva. Só que uma coisa é você ser empresa, outra coisa é você ter mentalidade empresarial, que é o que o Flamengo tem hoje sem ser empresa. O Palmeiras tem sem ser empresa. O Bragantino tem sendo de uma empresa. Então tem vários modelos. Não existe só uma salvação. A salvação é ter gestão. Não adianta, o Vasco vai ser comprado por um sheik árabe e tal. Se ficar na mão de gente irresponsável, vai dar merda. E vai fechar. Então, é esse o ponto só, né? Outro que está vivendo dias bem desesperadores aí é o Botafogo, que foi condenado também pela Justiça do Trabalho e deve ter que pagar uma quantia milionária. A decisão ainda não tem valor definido, mas o caso é parecido com o do Vasco, que foi autuado em quase 94 milhões de reais. Jogando a Série B, o Botafogo também tem problemas extracampo. O clube foi condenado a pagar dívidas trabalhistas, assim como o Vasco. E, cara, você tem que pagar dívida trabalhista ok, tá? Quem tá errado é quem tá devendo. A equipe havia sido excluída do ato trabalhista por conta de parcelas atrasadas. O ato trabalhista era um acordo para flexibilizar e conseguir pagar de maneira mais alcançável, plausível essas dívidas. O Botafogo saiu desse acordo porque ele não estava conseguindo e falou: irmão, então tchau. E ainda não tem o valor do montante definido, mas a projeção é também os 94 milhões lá do Vasco. O desembargador Teócrito Borges dos Santos Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, também o TRT1 lá, foi quem publicou a decisão, que ainda cabe recurso. Com a exclusão do ato trabalhista, quase 100 milhões deixaram de ser pagos e geraram novos processos, que é normal, né? O clube foi retirado do ato depois de atrasar algumas parcelas, porque você cumpre um acordo e fala: galera, tá aqui, a gente tem o ato trabalhista, que é para pagar todo mundo bonitinho. Você deixou de pagar, você também perde a proteção do ato, e aí, meu irmão, vai ficar a deriva. Foi o que aconteceu com o Botafogo. O clube foi retirado do ato e tal. As parcelas eram de 1,8 milhão e seriam pagas mensalmente até 2024. Não rolou, saiu. E aí você perde esse acordo e passa a ter que entrar no processo judicial. Ou faz um novo acordo, ou novos acordos, né? Porque aqui eram várias dívidas numa coisa só. Agora, se sair do ato, vai ter que ir pra porrada com vários credores diferentes. É foda, cara. O Botafogo chegou a conseguir que a justiça adiasse as parcelas em abril, maio, junho e julho do ano passado. E aí tinha muita questão de pandemia, né, e tal. É complicado. E aí em março a Justiça do Trabalho diminuiu o prazo. O tempo era de 4 anos, passou a ser de 3, com a explicação de que a legislação mudou e não permitia mais o formato do acordo, o que desencadeou uma briga jurídica, já que o clube assinou em 2014 com as leis da época e acredita que seus direitos foram violados. Enfim. É triste, cara, mas tudo isso aqui é fruto de incompetência e responsabilidade de anos e anos de péssimas gestões. Então, assim, não dá pra dizer que a culpa não é da justiça, gente. A culpa é dos clubes, né? O Paulo tá por aqui também, uma galera aqui participando no chat. Eu consigo às vezes pegar uma coisa ou outra, mas enfim,